que eu quero tirar do universo da imagem, o que eu quero investigar no universo da imagem. O meu recorte específico é pensar em imagem que foi tornada uma representação dentro de algum suporte. Então, principalmente assim, a imagem tem que estar enquadrada, mesmo que ela extrapole esse enquadramento. Então eu vou pensar em termos de imagem fotográfica, imagem, um campo visual determinado e reproduzido. É lógico que evidentemente eu vou ter que me remeter à imagem natural, a imagem que está lá no universo antes da mediação, mas eu vou me preocupar muito com o pós-mediado. Então a imagem dentro do suporte, retangularizada ou projetada a partir de um plano, planificada, mas ao mesmo tempo forçando um pouco a não se prender tanto naquele plano, tentar buscar um outro plano de percepção. Basicamente é isso. Digamos que você pretende fazer uma reprodução e projetá-la para dentro de algum suporte para que seja visto ou lido por outra pessoa, alguma intenção, algum grau de intencionalidade tem mais domínio ou menos domínio sobre o que ela vai transmitir, mas existe uma intenção, nem que seja, olha, quero reproduzir isto que eu estou vendo, isso já é uma intenção. Eu acho que eu tenho trabalhado muito assim, quais valores estão incorporados nessa imagem e, portanto, também muitas vezes se esses valores eram conscientes ou inconscientes de quem produziu. Muitas vezes me preocupo com essa imagem diz alguma coisa, o que é que ela diz? Ela está dentro, suponhamos, de uma tela de um produto mediático. Ela está transmitindo alguma coisa, ela está se relacionando com uma notícia, está se relacionando com um texto, está se relacionando com uma certa informação, tudo bem, então ela está transmitindo alguma coisa. Por mais que tenha uma certa polissemia da imagem, existe alguma forma geral de compreender que aquela imagem nos levou a entender aquela situação de tal forma. Então, quem produziu, e quem disponibilizou e quem editou essa imagem é responsável, sim. Ele pode não ter tido toda aquela intenção, mas a partir do momento que ele fez, ele é responsável por aquilo. Se uma imagem provocou algum efeito positivo ou negativo, ele é o responsável. Eu acho que a imagem ela é sempre corresponsável. O que acontece? Ela pode antecipar ou nos predispor a fazer uma leitura de um texto, então ela é responsável. Por você já começar a entrada num texto com uma simpatia, antipatia por alguém ou por algum dado, ou mais esclarecido, menos esclarecido, mas não vou dizer que ele é predominante ou não é predominante. Quer dizer, eu posso muito bem assistir um telejornal não olhando para a imagem. Eu posso olhar para a imagem e isso corroborar aquilo que está sendo dito, ou pode me predispor a ler de uma outra forma. Então, não vou dizer em termos de predominância, ou vai dizer mais do que, mas ele sempre carrega um contexto, sempre carrega um texto junto. Eu nunca consigo ver uma imagem só pela imagem. Mesmo vamos pegar uma imagem da arte, eu entro no museu, eu já estou dentro de um contexto de qual é aquele museu, qual tipo de obra que está lá, de quanto que é. Eu vou olhar para um quadro Kandinsky, eu já tenho leituras anteriores de quem foi o Kandinsky, imagens anteriores que me alimentam aquele meu olhar. Então nunca é imagem pura. A mesma coisa vai ser em todo um repertório. Uma capa de uma revista, uma banca de jornais, uma banca de revistas, eu vou já ter uma predisposição. Eu estou vendo uma capa da Veja, eu estou vendo uma capa da Época, quer dizer, eu já trago este texto junto. O que a gente diz muito dessa polissemia da imagem é justamente a diferença de repertório. É que nós temos a nosso favor, tanto para a gente pesquisar quanto para a gente produzir, o fato de saber para quem a gente está falando. Eu acho que aumentou, na verdade, os canais de distribuição de imagem. Talvez essa via dupla, essa mão dupla, seja eu sou o que leio o jornal, ou que leio aquela notícia, ou que leio aquele site, mas eu também posso enviar alguma coisa, mas todo o processo de seleção é lidado por quem está publicizando aquela informação. Então, não acho que tenha feito tanta diferença ainda, no sentido de mudou a forma como a imagem hoje é produzida. O que acontece muitas vezes é que, como eu também posso, agora eu
o homem comum também possa produzir imagens, isso talvez levasse ele a questionar um pouco mais aquela imagem que chega e fala assim, poxa, mas por que não tiraram a foto dessa forma? Mas acho que dá pouquíssima reflexão sobre o fazer fotográfico, fazer a imagem, produzir a imagem, pensando nessa imagem tirada pelo celular, né? Mudou talvez um aspecto que acho que pouca gente está ainda se atentando, que é a partir do momento em que o não especialista está produzindo imagens, e essas imagens começam a permear todos os meios de comunicação, quem estava recebendo imagem começa a ficar menos crítico em relação à qualidade da imagem. Ele começa a aceitar imagens cada vez mais mal definidas. E aí ele valoriza, lógico, a informação, é bem importante, mas as questões mais de composição, estéticas e sombras, de luz e sombra, de tons, de granulação, tudo isso que houve um período em que isso foi melhorando cada vez mais, inclusive com sistemas de impressão cada vez melhores, foi crescendo, chegou ali em 1990 com uma qualidade cada vez melhor e de repente a foto digital começou a fazer com que, em nome da velocidade e do peso menor do arquivo e tal, começou a cair essa qualidade. E as pessoas foram aceitando tranquilamente. Quer dizer, hoje as pessoas aceitam uma foto no jornal de uma passeata e uma foto de uma coluna. Isso pega tempos atrás, era impossível alguém aceitar uma foto de uma passeata. O que eu quero ver da passeata? Eu não queria ver o que estava escrito nas faixas, eu queria ver as bandeiras, eu queria... e tinha a sensibilidade de ver, poxa, no pé de uma pessoa tinha uma criança junto, sabe? Os detalhezinhos que você percebendo, porque as fotos, esperava uma foto de uma passeata tem que ser uma foto grande. E as pessoas vão aceitando, sabe? Essa queda da qualidade. Uma fotinha quase, a gente brinca, faz 3x4, você vai... um congestionamento em 3x4. Não dá. Essa imersão está se perdendo. Então, aumentou o número de produtores de imagem, mas não o olhar para produzir isso. Né? Na contramão, a gente tem que colaborar para retomar um pouco isso. E acho que o papel da universidade, dos investigadores de imagem, é um pouco esse apontar. Tem um caminho para a imagem que é esse.